Sermão do Monte, capítulo 41, parte 4, final. Aves e flores. Ninguém pode prolongar a sua vida neste mundo, nem mesmo pelo espaço de um côvado. Portanto, reconheçamos a total futilidade e desperdício de tempo e energia envolvidos da preocupação com essas coisas. Faça o seu trabalho. Semeie, colha e armazene o produto da terra em celeiros. Nunca se esqueça, porém, de que o resto está nas mãos de Deus. É possível alguém ter a melhor semente disponível no mercado. É possível alguém possuir o melhor arado e tudo quanto se torna necessário para a semeadura. Entretanto, se Deus retiver a luz solar e a chuva, esse alguém não conseguirá obter uma boa colheita. Em última análise, pois, Deus está por detrás de tudo. O homem tem o seu devido lugar e o seu trabalho, mas é Deus quem dá o crescimento. É dessa realidade que jamais nos devemos esquecer, aplicando-a sempre e em todas as circunstâncias nossas. Cumpre-nos agora voltar a atenção para a seção que começa no versículo 28, onde se lê: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Temos, nesta altura do Sermão do Monte, a segunda questão: o corpo e suas vestes. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículos 28 a 30. Uma vez mais, o argumento parte do menor para o maior. Novamente somos solicitados a observar um fato natural. Dessa vez, entretanto, o Senhor lançou mão de termos um pouco mais vigorosos. Antes foi: observai as aves do céu. Mas agora lemos: considerai como crescem os lírios. Naturalmente, Jesus indica que deveríamos meditar nessas coisas, considerando-as num nível mais profundo. Nosso Senhor apresentou o seu argumento como antes. Em primeiro lugar, considere os fatos. Considere os lírios do campo, a grama e as flores silvestres. Novamente, os estudiosos têm gasto muito papel e tinta procurando decidir exatamente o que significam as palavras lírios do campo. O que é indubitável é que Jesus se referia a alguma flor comum, que crescia naturalmente nas campinas da Palestina e com a qual os seus ouvintes estavam perfeitamente familiarizados. E em seguida, ele diz: olhem para essas coisas e considerem. Estas plantas não labutam e nem fiam, e no entanto, olhem para elas. Contemplem a maravilha, contemplem a beleza, contemplem a perfeição. Ora, nem o próprio Salomão se vestiu como um mero lírio. A glória de Salomão tornara-se proverbial entre os judeus. Pode-se ler sobre a sua magnificência nas páginas do Antigo Testamento, sobre as vestes suntuosas e sobre todo o aparato de sua corte, sobre os seus palácios revestidos de cedro, sobre os seus móveis cobertos de ouro e engastos com pedras preciosas.
No entanto, diz nosso Senhor, tudo isso empalidece até a insignificância quando comparamos tal resplendor com a beleza dos lírios do campo. Nas flores há uma qualidade essencial em sua forma, em seu desenho, em sua textura e substância, como também em seu colorido. Coisas essas que os homens, a despeito de todo o seu engenho, não foram jamais capazes de imitar. Para mim, a flor mais comum que floresce infunde ideias maiores do que as lágrimas. Era isso que Jesus via. Ele via a mão de Deus. Ele via a perfeita criação. Ele via a glória de Deus Todo-Poderoso. A minúscula flor que talvez nunca seja contemplada por uma pessoa durante todo o seu decurso de sua breve existência e que, aparentemente, desperdiça a sua fragrância na atmosfera do deserto. Não obstante, é perfeitamente vestida por Deus. Ora, esse é um fato, não é mesmo? Nesse caso, tiremos disso a seguinte dedução. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus pode fazer isso com as flores do campo, quanto mais com você. Entretanto, por qual motivo as coisas são assim? Eis o argumento de Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Quão tremendamente poderoso é esse argumento! A erva do campo é coisa transitória e efêmera. Na antiguidade, costumava-se cortar a erva do campo para queimar. Era assim que antigamente se assava o pão. Em primeiro lugar, a erva do campo era cortada e ressecada, e então era posta no forno para queimar, gerando grande calor. Então, puxava-se essa erva para fora e colocava-se no forno o pão que havia sido preparado para assar. Era uma prática muito comum nos dias do Senhor Jesus. Portanto, você deve estar vendo quão poderoso é esse argumento. Os lírios e a erva do campo são transitórios, pouco duram, quando conscientes estamos de tal fato. Não podemos fazer com que as flores perdurem. No momento em que as cortamos, já começam a fenecer. Elas estão aqui entre nós com a sua sofisticada beleza e com toda a sua perfeição, mas amanhã desaparecerão inteiramente. Essas coisas tão belas aparecem e depois se vão. Esse é o seu fim. Entretanto, o crente é um ser imortal. O crente não é apenas uma criatura do tempo, mas pertence à eternidade. Não é verdadeira aquela declaração que afirma que hoje estamos aqui, mas amanhã não existiremos. Deus estabeleceu a eternidade no coração do homem. O ser humano não estava destinado a morrer. Tu és pó e ao pó tornarás. Não foram palavras proferidas a respeito da alma. Você prossegue existindo, existindo, existindo. Você não somente tem dignidade e grandeza naturais, mas também possui existência eterna, após a morte e o sepulcro. Quando você percebe a verdade acerca de si mesmo, pode crer que Deus, que o criou e destinou para esse fim, irá negligenciar o seu corpo enquanto você está nessa vida e neste mundo? Naturalmente não. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?